Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, galera goiana, sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação contar com a audiência de vocês, é sempre muito bom tê-los por aqui. Receba aqui o Charlie Pereira, tudo bem, Charlie? Tudo bem, Gergés? Um abraço a você, um abraço a toda a comunidade do Futebol 62. Estou vendo ali no fundo a bandeira de Goiás e o escudo do Goiás, né? Então, certamente o tema é esmeraldino. Exatamente, né? Nós vamos falar de Goiás. Aqui tem dois Goiás, né, Charlie? Um estado de um lado, um time do outro. Charlie, o Goiás conseguiu uma vitória muito impactante sobre o Atlético Paranaense, né? Apesar do Atlético estar perdendo para outros lá, mas todo mundo que bate no Atlético, ele sai com um grau de satisfação, né? Porque o Atlético é a camisa mais pesada dessa Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha visão, e isso acaba dando uma autoestima para todos que conseguiram vencer. Aliás, os goianos não podem reclamar disso, né? Porque todo mundo ganhou do Atlético Paranaense. Então, até agora, o Atlético tem sido um doador de pontos para o futebol goiano. O Atlético ganhou, o Vila ganhou, o Goiás ganhou também. Mas o Goiás já tem 33 pontos, Charlie. É mais da metade da pontuação que normalmente é necessária para subir. 63, 64, varia de um ano para outro, até com 59 já se subiu, né? Mas o fato é, o Goiás já tem metade de 66, né? E faltam ainda 3 jogos para fechar esse primeiro turno. O Goiás joga em casa com o Cuiabá, fora com o Novo Horizontino e em casa com o Remo. Todas as equipes que estão na parte de cima da tabela. Né, o Cuiabá lutando para chegar no G4, o Novo Horizontino dentro do G4, o Remo, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, também dentro do G4. Para você, Charlie, essa sequência que o Goiás tem, que apesar de ser pesada, ela pode praticamente, não matematicamente, porque isso seria impossível, mas ela pode consolidar o Goiás como um time virtualmente no acesso? Gergés, lembrando que essa sequência será a sequência da reta final, né? Lá no segundo turno, né? Como estará o Goiás lá, né? Precisando desses pontos diante de 4 grandes clubes que estão na briga também pelo acesso, né? Seria o Atlético Paranaense aqui, seria o Cuiabá lá em Cuiabá, o Novo Horizontino aqui na Serrinha e o Remo lá em Belém, né? Então, a tabela ela volta no segundo turno. Gergésia, o Goiás, para mim, está muito próximo do acesso, no que diz respeito à pontuação aí, e conquistando esses 6, 7 pontos aí, né? Olha que a gente não está sendo super otimista, né? 3 vitórias, né? Mas assim, 6, 7 pontos. Vencer os 2 jogos em casa, por exemplo, né? O Goiás vai ter dado um passo ainda maior rumo ao acesso, porque você virar o turno com essa pontuação, né? Te dá moral, te dá tranquilidade, te traz gordura, né? Em muitos momentos desses campeonatos de pontos corridos, não importa a divisão, né? O pessoal lá de baixo começa a endurecer muitos jogos, né? Que pese, o pessoal lá de baixo, alguns já estão endurecendo. Olha o Atlético se recuperando, olha o Paysandu também se recuperando, né? Já estão sendo jogos mais duros, né? Do que lá no início da competição, né? Então eu vejo que é uma sequência de jogos difíceis, como foi difícil o jogo contra o Atlético Paranaense. O Goiás não fez um grande jogo, o Goiás foi muito objetivo, muito eficiente, né? Mas sofreu muito ali durante o jogo, para quem acompanhou, né? O Atlético martelou, mais volume de jogo, encurralou o Goiás entrou com uma escalação com 3 volantes, um pouquinho mais defensiva, mas chegou ao gol, foi eficiente, coisa que o Atlético do Paraná não conseguiu. Tem esse. E a gente falou muito de oscilação, inclusive o Mancini falou de oscilação, os jogadores falaram de oscilação antes do jogo contra o Atlético Paranaense. Estancou a oscilação? Eu acho que uma vitória diante do Cuiabá estanca essa oscilação, né? Até porque voltar a vencer jogando em casa é algo que o Goiás precisa colocar como objetivo para ontem, né? Até por conta desse otimismo que o torcedor vai demonstrando. O torcedor vai ficando alegre acompanhando pela televisão,
e fica sem motivos para sorrir quando vai lá dar moral pro time na Serrinha. Uma situação até. E o Goiás vinha muito bem dentro de casa, né, Charles? Nessas duas últimas partidas é que o Goiás acabou perdendo para o Atlético e empatando com o Criciúma, mas o Goiás tinha 16 de 18 pontos que ele tinha disputado dentro de casa, né? Até antes dessas duas partidas. Agora acabou perdendo esses dois jogos. Essa situação eu vejo ela meio assim, Charles. Ainda está longe, sabe? O acesso está longe, mas eu vejo o Goiás hoje, ele está numa estrada boa com um carro bom, sabe? Se ele não fizer bobagem, não fizer bobagem, não sair da pista, não pular um quebra-mola, não fazer ultrapassagem irregular, vou passar aqui mesmo, é contramão, mas vou passar, aqui é proibido ultrapassar, mas eu vou. A tendência é que ele chegue, sabe? Eu acho que se o Goiás fizer algo regular daqui para frente, ele chega. E essa reta final, né, como você citou, por exemplo, 6 pontos, seria ganhar os 2 jogos em casa. Também vejo como você, de 6 a 7 pontos, o Goiás vai ficar numa situação muito boa. 6 pontos levaria o Goiás a 39, 7 pontos levaria o Goiás a 40. Se a gente estiver falando aí, olha, vamos jogar alto, Charles, falando de 64 tem sido sempre suficiente para subir. Às vezes precisa de 63, até com 62 se sobe, quando fica muito. Por exemplo, esse campeonato ele tem muita chance de subir com 62, porque está muito embolado, né? Não está tendo ninguém lá embaixo só doando pontos. Quando tem aqueles bônus, eles aumentam a pontuação, mas até os de baixo estão pontuando, tá todo mundo já se aproximando aí dos 20, então a tendência dessa pontuação dar uma segurada no segundo turno, acontece muito empate, começa a arrancar muito ponto de todo mundo, mas se a gente falar em 64, se o Goiás conseguir vir aí com 39, 40, que a gente tá falando assim de fechar bem o turno, o Goiás precisaria de 25 ou 24 pontos, que já é uma campanha de meio de tabela, né, para subir. É uma campanha de meio de tabela, assim. Por exemplo, quem hoje aí tem, o Atlético hoje tem 21, faltando 3 jogos ainda, tem boas chances de chegar a 24, o Atlético está em 10º lugar. Se ele fizer 24, ele deve terminar ali em 11º, 12º. Era a campanha que o Goiás precisaria no segundo turno para subir, uma campanha de 11º, de 12º lugar, se ele conseguir chegar aí a 24, a 39 ou a 40 pontos. Então, realmente é essa situação. E outra, né, Charles, assim, você não vê contestamento ao trabalho do Mancini, a diretoria agora está bem mais apaziguada, chegando alguns jogadores pontuais, né, caras assim, interessantes, o Elton Rato chegou, o Moraes chegou, o Anselmo Ramon chegou, o Tite chegou, né, jogadores mais consolidados, então assim, eu vejo o Goiás num caminho muito, muito, muito firme para o acesso, né. Quem chegou pós-campeonato goiano, Juliette, chegou para jogar. Né? O Goiás não fez assim, vou contratar aqui um jogador para brigar por posição ali em tal setor. Não, chegou para jogar. Ué. Né? O Benítez, se estivesse bem, ele estaria jogando. Aquele setor ali no meio campo seria dele. Né? É a 10 dele, pronto. Né? O Anselmo Ramon chegou, é 9. O Elton Rato vai jogar. Vai jogar. O Tite chegou, talvez foi guindado a condição de titular, muito também por um cenário adverso ali na defesa num determinado momento, jogadores contundidos, mas a titularidade dele não é contestada e seria algo natural. Então, assim, o Goiás foi extremamente, né, assertivo no que diz respeito a contratações, e até ouvi uma resposta recente do Lucas Andrino, sendo questionado, ele falou assim, olha, vamos ver, só se tiver um bom negócio aí, uma boa opção de mercado. Eu talvez traria mais um jogador pelo lado. Hoje você olha para o time titular, tudo bem que me parece que o Wellington Rato pode assumir aquela situação que é do Wellington Matheus. Eu vejo o Wellington Matheus jogando um pouquinho abaixo do nível, mas você pega o time do Goiás, Eliezer, e aí até mais do que até números, né, que você apresentou, que a gente falou aqui sobre pontuação, você vê confiança no trabalho, né? Você vê um elenco bom para o nível de campeonato brasileiro de Série B. Eu costumo dizer isso, a Série B, muito difícil você ver um jogo plasticamente bonito. Muito difícil você ver assim, esse aqui é um timaço. Muito difícil. Em poucos momentos na Série B a gente viu isso. Aquele Goiás de 2012 era um timaço. A Portuguesa, né? Você lembra da Portuguesa? Aquela era um grande time também, né? O Corinthians de 2008, assim, tanto depois quase com aquela mesma base, né?
e ele ganha o Campeonato Brasileiro na sequência. Então, assim, há casos, mas realmente são raros. Agora, porque você pega assim um Goiás, aí você traz aqui para uma disputa com Vila e Atlético, que estão dentro do mesmo campeonato, você vai ver. O Goiás tem mais goleiro do que eles. O sistema defensivo do Goiás é muito mais confiável do que os rivais. Né? O Atlético sofre com o lateral direito, o Goiás tem o Caito e tem o Lepo. Né? Tá jogando os dois, um tá jogando à esquerda, o outro tá jogando na direita. Eu gosto muito do Juninho, o Juninho corre muito. É um jogador que no América Mineiro tinha esse compromisso com a instituição. Sempre gostei muito de jogador com esse tipo de perfil, né? Você vai para o ataque, você tem nenhum dos dois times tem um 9 igual o Goiás tem, o Anselmo Ramon. Você tem mais técnico no Goiás do que o Vila e Atlético tem. Então, assim, né? Agora, Ferlez, tudo isso é fruto de uma bala de prata que o Goiás disparou. O Goiás tem essa bala de prata, é subir esse ano. Porque o dinheiro que ele pegou de antecipação da Liga, Gerlies, ele termina no fundo do ano. O Goiás é um time muito transparente. Se você entrar no balancete do Goiás, você vai ver lá quanto que ele gasta por mês. No último balancete divulgado, se não me engano, foi em maio ou junho, foi maio. O Goiás gastou mais de 7 milhões com o futebol. Mais de 7 milhões que o futebol. Talvez o Atlético Paranaense gaste mais no departamento de futebol que o Goiás. Agora, o Goiás gasta mais do que Atlético e Vila Nova juntos. E, se você, e lá também tem um dinheiro em caixa, Gerliezer, que o Goiás tem. Se você multiplicar o que ele está gastando pelos meses que falta, o dinheiro acaba no final do ano. Sabe? Então, o acesso tem que acontecer. Ele não é negociável, né, Charlie? Ele é uma situação assim, que tem um peso gigantesco para a sequência do clube. Né? Você sobe, ele consegue ter sucesso nesse investimento, agora está fazendo um investimento, né, Charlie? Investindo no time dele nessa questão se ele não sobe, ele está quebrado, né? Não vai fechar as portas, não vai acabar, mas ele vai ter muita dificuldade de competir financeiramente no outro ano, jogando outra Série B com outros que estarão na situação dele, né? Porque sempre tem esses que estão na situação dele. Mas acho que a gente entrou aqui bem num consenso, assim, que o Goiás está num caminho certo, num caminho bom. É claro que ele não é um caminho definitivo, né, Charlie? Mas está muito bem trilhado para o Goiás voltar à Série A do Brasileiro. Como você disse, né? O Goiás está numa estrada, tá com grande vantagem, né? Se não fizer nenhum tipo de imprudência, ele vai chegar ao destino final com tranquilidade. Exatamente. E você, torcedor, pode manifestar também. Você está confiante aí no acesso do Goiás? Acho que o Goiás tem que pensar muito forte no título da Série B, né, que é uma outra situação, porque daria ao Goiás uma vaga na Copa do Brasil que ele não tem hoje, ou o Goiás tem que focar mesmo só no acesso. Enfim, deixe aí a sua manifestação sobre esse tema. É sempre muito bom ver o que vocês opinam, ver a opinião de cada um de vocês. Obrigadão, Charlie, mais uma vez. Abraço. Valeu, Charlie Pereira, sempre conosco aqui no Dois Toques, esse quadro que vai ganhando corpo, que vai já tornando tradicional aqui no canal Futebol 62. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.